Olá, eu sou a Alessandra Rocha e está começando mais um Anônimas. A anônima dessa semana, Verônica Marcelino, ela tem uma história de superação, de milagre que vai encantar você. Eu tenho certeza que a partir do que ela tem para falar com a gente, a sua história vai ser mudada. Então, fica aí, acompanha a gente, não sai daí, compartilha, chama mais pessoas, porque essa história de milagre vai te inspirar a avançar. Verônica, a gente está muito feliz de contar a sua história aqui no Anônimos. Obrigada. É um prazer poder ouvir a história de mulheres que inspiram a gente, que passaram tantas coisas, porque o nome da enfermidade que ela lidou, desde lá do começo que ela vai contar, eu não sei nem falar. Ela tentou me falar que é tão grande, então eu vou deixar para ela contar. Mas essa história de superação é poderosa. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada essa a você história. por essa oportunidade. Então, vamos lá começar? Vamos. Então, pega, chama o pessoal que a gente já vai começar o Anônimas de hoje. Verônica, como é que começa essa história? Conta pra gente. Minha mãe descobriu a gravidez no 2º mês de gestação. Só que quando foi no 5º mês de gestação, ela descobriu que era uma menina, porém que nasceria com uma anomalia, mielomeningocele e hidrocefalia. Uma malformação na coluna, que é a miel, e os médicos já disseram que se fosse, né, com 3 meses que tivesse descoberto a doença, já ia tirar o bebê. Porém, como já estava a gravidez mais avançada, ia lidar até para ver aonde que ia a gravidez. Então, esse nome grande aí, né? Pra gente aqui que é leigo, né? Para as pessoas como eu que não sabem, como que é essa doença? A mielomeningocele é uma formação na coluna onde ela não tem ossos, né? O bebê ele nasce sem os ossos principais da coluna. E aí, na correção da cirurgia, né, na correção da mielo, é colocado hastes, ferros, para ligar, Substituir essa os coluna. ossos. E aí, a criança, quando a mielo é L4 e L5, que é uma formação mais em cima da coluna, a criança ela é impedida de andar para o resto da vida. Ela fica sem os movimentos. Só que como a minha foi mais embaixo, L2 e L1, aí eu consegui andar. E aí, E a hidrocefalia? a hidrocefalia é o acúmulo de água no cérebro. O cérebro vai inchando, né, de água porque não tem as cavidades do cérebro normal. E aí, onde é colocado o DVP, a válvula, que é o dreno ventrículo peritoneal. No 4º ventrículo do cérebro, para drenar, levar a válvula até o peritônio, intestino e bexiga, para drenar a água. E aí, a água sai pela bexiga. Então aí, agora que você já está entendendo melhor aí esse quadro, sua mãe então ouve esse laudo médico. Sim. E ela decide então continuar essa gravidez, sim, mesmo contrariando aí as orientações dos médicos. Sim. O que ela conta dessa fase para você? Então, desafiando a ciência, ela decide continuar com a gravidez, né, falando que os médicos falaram, mas Deus não tinha falado, Deus não tinha dado a palavra final. E aí continuou a gravidez, fazendo exames periodicamente para ver como que estava, né, o período ali da gravidez. Com 40 semanas gestacionais foi feito o procedimento cirúrgico da cesariana, porque era o mais correto, porque era uma gravidez de alto risco.
né? E ali eu nasci com 1,860 kg e medindo 33 centímetros. Fiz uma pausa porque a gente não podia falar dessa história de milagre sem falar de uma mulher também que teve coragem de ir contra, né, o que os médicos diziam, quando os médicos diziam, olha, você não tem condição, né, de levar essa gravidez adiante, porque pode, né, ter risco para você, tanto para a criança, e ela decidir avançar mesmo assim, né? Conta pra gente aí, como que foi essa notícia pra você lá naquele consultório médico, naquele dia? Então, pra mim foi como se tivesse faltado o chão, né, assim, eu fiquei desesperada, mas é que nem eu tinha falado, que eu já tinha passado a consultar com essa doutora que até então eu conhecia lá onde eu trabalhava, já tinha passado pra ela. Aí ela foi me falando, pra mim, eu queria ser a última pessoa a te dar essa notícia, mas não tem como, eu tenho que te falar. Aí seu bebê tem isso e tal, né, falou. Aí os médicos falavam assim, aí ela falou, mas a gente vai cuidar e tal, e o que eu puder fazer, eu vou te ajudar. E aí eu fiquei na hora, eu fiquei, de verdade, eu até deitei, ela teve que, eu fiquei tipo assim, né, sem ar mesmo. Mas aí Deus foi embora pra casa, eu chorei bastante, claro, porque não tem como. Mas aí Deus foi encaminhando as coisas, naquela hora eu falei, eu peguei a fé que eu não tinha, tanto, eu tinha, mas era mínima. Aí naquela hora Deus foi me dando mais e mais e mais. E aí, menina, eu rezava todo dia, toda hora. Aí o meu cunhado até fala assim, nunca vi um pessoal que rezou tanto. Mas assim, eu acho que Deus queria mesmo que eu quis me aproximar mais dele. Colocar fé em ação ali, né? Ele falou assim, não, eu precisava testar aquela pessoa, aquela fé. E aí foi assim, né? Aí, na verdade, ela falou 3 meses, mas foi com 5 meses de gravidez que eu fiz a primeira ultrassom. E aí os médicos falaram, não, se fosse com 3, a gente tiraria. Eu falei, não, filho meu, eu não tiro, não. Eu evito, mas tirar eu não tiro, não. Tá aqui, vai nascer. Aí eu ainda lembro que eu cheguei e falei assim, meu sogro estava conversando com ele estava chorando, eu falei assim, eles falaram que ela não vai nascer. Eu falei, gente, ela vai nascer, ué. Eu não lembro como que ela não vai nascer. Daquele jeito dele. Mas aí Deus foi encaminhando as pessoas certas, na hora certa na minha vida, porque eu falo que sem essas pessoas também eu não tinha como. Mas Deus coloca os anjos, Ele fala os anjos na vida da gente, e é verdade, porque aonde que a gente menos espera, aquelas pessoas ajudam a gente, Deus tá com aquela mão poderosa dele, porque se não for, minha filha, a gente não aguenta, não. Tem jeito. A gente não aguenta, não. O amor de Deus aí foi fundamental pra... Foi fundamental. Aí eles falaram assim, seu bebê vai nascer, mas dentro de 2 horas o máximo, não passa disso, não. Se viver algumas horas, vai ser vegetando. Eu falei, não, ela vai nascer, vai viver bem, ela não vai vegetar. Porque, não, Deus não está falando isso não, vocês estão falando isso. Eu lembro que um dia eu fui com a Lena, não sei se conhece a Lena, da Soja. Aí ela foi comigo aqui no Hospital Evangélico. Aí chegou lá, a médica foi grossa comigo, e eu também acho que eu fui. Assim, na hora eu fui com ela também, que ela falou assim, você sabe que seu bebê vai morrer, né? Eu falei, sei, do mesmo jeito que eu vou morrer, você vai morrer também. Fui grossa, mas assim, falei, falei assim, ela vai nascer e vai viver. E Deus, se for da vontade de Deus, ela vai viver. Mas ele faz a vontade dele, né? Porque aí depois eu aprendi a conversar com Deus melhor, porque não tem então eu falei assim, ela vai viver, aquela coisa, né? Eu falei, Senhor, você faz a sua vontade e não a minha, né? Mas se for da tua vontade, permite que ela viva. Pelo menos assim, um pouquinho comigo. Eu quero isso. Aí eu falei com Deus, se for da tua vontade, deixa ela viver, mas viver. Porque se eu falo que a gente teria vida plena, né? Não era assim, vegetar não. Aí Deus ela começou a falar, tal. Era alegria da minha casa. Depois
teve hora que eu falei, eu quis bater. Eu falei assim, vou te dar uns tapas. Para de falar um bocado. Mas eu tô, então falo igual, até hoje, igual uma matraca. Graças a Deus andou bem. Aí depois começou o problema, tinha que levar no ortopedista e tal. E ele falava, aí queria fazer, na verdade eles falavam que era 3 bombas. Eles falavam assim comigo, 3 bombas na gravidez, né? Que era, ela tinha um problema na coluna, ela tinha um problema de hidrocefalia e ela ainda tem um problema no ombro, que é uma escoliose que ela tem. Aí, depois, aí foi como o médico foi acompanhando e tal, nasceu, graças a Deus, normal, assim, teve como cuidar, e pra mim ela é normal. E aí o ortopedista falou um dia que tem que fazer cirurgia aqui, corrigir o ombro. Eu falei, na minha família não tem modelo não. Ele falou assim que isso aí é pra... Eu falei, mas isso aí é pra estética mesmo? Ou pra... Ele falou, não. Aí o médico mesmo, que era o chefe dele, falou assim, eu não aconselho operar, não. Porque o risco nela de infecção é muito maior do que nas outras crianças. E é mais pra estética. Eu falei, se é pra estética, não precisa. Pode deixar assim mesmo. Mas tem como corrigir, o outro falava, né? Eu falei assim, não precisa mexer. Aí foi assim. Ela tem um ombro assim meio tortinho, mas tá vivendo bem, né? Graças a Deus. E aí? Milagre, né? Contrariou e tudo que os médicos achavam, a medicina falava, que o poder de Deus é maior. É maior, muito maior, mas os médicos falam muita coisa com a gente. E as pessoas, tem gente muito mal também que fala coisas assim que você diz, mas aí você, meu Deus, abençoa essas pessoas, né? Porque não sabe o que tá falando, né? Mas eu te falo que agora eu tô mais aliviada, mas no começo, quando a gente tá naquela situação ali, a gente fica até meio assim, não sabe nem como conversar direito com as pessoas, né? Naquela ansiedade, aquela coisa toda, sabe? E depois o coração vai acalmando, né? Aí fala, agora é Deus e eu, né? E a criança. E aí a vida segue normal, o curso, né? É bom. E com essa experiência de milagre, que vocês viveram um milagre, né? Você gerou um milagre. Verdade. Você foi um milagre ali naquela mesa de cirurgia, né? Que pode não conseguir ali na gravidez, pode morrer tanto filho e mãe. Isso é um milagre. O que a senhora tem para dizer para mulheres que estão passando situações parecidas hoje com a que você passou? O que você falaria para elas hoje? Eu falo que se tá com a criança, já tá grávida, não tira. Eu penso comigo, que no meu caso eu não tiraria, eu vou até o fim, porque sozinha a gente não vai. Mas com Deus a gente vence. E porque se eu tivesse tirado, eu não tinha essa história para contar, né? Então, e aí quem sabe da vida da gente é só Deus, minha filha. Não adianta, né? E se tem algum problema, muita gente fala que tem, a gente sabe que tem alguns problemas e tudo, mas é uma alegria na vida da gente, né? E por mais que a gente tenha um bebê saudável também, alguma hora ele vai te dar problema, né? Porque você tem que cuidar, é uma coisa tão... né? Então, cuidado aqui é um pouquinho a mais. É como se fosse um cristalzinho, você vai... delicado ali todo muito dia. muito delicado, mas com Deus na frente a gente vai levar na vida, né? E aí não vamos desistir não, vamos até o fim. Tá vendo isso aí, ó? Seja encorajada pela história dela aqui a não parar. Você pode estar tendo a oportunidade de gerar milagres, de contar um milagre, como ela disse, mas se ela tivesse parado, ela não tinha essa história para contar, te incentivar a continuar. É verdade. Então, põe a fé em ação aí, porque Deus escuta e faz milagre. É verdade. E aí, depois do nascimento, que né, não tinha nem 2 horas, foi feita a correção após as 24 horas de vida da Miel. A cirurgia correu tudo bem, tudo tranquilo. Fiquei no hospital por alguns dias por recomendação médica. E aí, voltando para casa. Voltei para casa e após 15 dias de vida, minha mãe decidiu me batizar, porque como o diagnóstico não era simples,
Aí ela decidiu porque ou para ter força para morrer ou para viver. E ali eu passei, né, pelo batismo, e ali com 22 dias de vida eu voltei para o hospital para fazer a cirurgia da cabeça, para colocar o DVP, a válvula, né? E ali a cirurgia correu até então tudo bem, só que quando a anestesia foi acabando, eles já chamaram minha mãe para poder ir lá me ver, e a enfermeira falou que era para minha mãe já dar mamar, porque a anestesia já estava acabando, e minha mãe, leiga, não sabia, né, muita coisa, deu. Só que aí eu comecei a roxear extremidades, e ali quando minha mãe percebeu, já tinha acontecido uma parada, né, cardiorrespiratória de 10 minutos, e ali eles só me pegaram e já levaram para o CTI, já reanimando, e fiquei ali por 6 dias. E nesses 6 dias falavam, né, de hoje não passa, vai ficar com sequelas, porque já estava com a doença, uma parada de 10 minutos, então já não tinha mais o que fazer. O que acontecesse dali pra frente já era o milagre do milagre. E aí fiquei no CTI por 6 dias, depois voltei pra unidade e depois recebi a alta, né? E começaram os cuidados em casa. E quando fui com 2 meses de vida, já comecei natação, fisioterapia, para desatrofiar, né, os membros, porque eram todos atrofiados. E ali, quando até 4 anos eu fiz, e ali com 1 ano eu comecei a falar, com 2 anos eu comecei a andar. Então, assim, já contrariava tudo, né? O que os médicos diziam. Tudo, a cada dia, já, né, desafiando a ciência. E ali, quando, com 5 anos, eu já comecei a estudar, porque minha mãe queria fazer esse teste numa creche, para ver como que ia ser dali pra frente. E ali foi tudo perfeito. Foi, né, já saía lendo, escrevendo, todas as placas que tinha, saía lendo. E ali, quando eu fui para a escola, né, para o ensino fundamental, começaram as lutas, né? Não foi fácil, porque a aceitação, né, até hoje ela não acontece. O preconceito é demais. E ali foi por parte de crianças, né, de professores, né, crianças me batiam a todo tempo, professores, até em um período, chegou a falar que eu não sairia daquela escola com um diploma na mão, porque eu não era para eu estar estudando ali, porque era para eu estar estudando numa escola de crianças especiais. A limitação, então, nunca foi sua, né? Não. A limitação sempre estava com as pessoas. E ali eu nunca fui de ficar calada. E ali eu dei a resposta para ela, que não se preocupasse comigo, que eu iria levar os meus diplomas, né, para ela ver. E ali, depois de um tempo, eu saí daquela escola, aí me formei, ensino médio completo. Depois eu senti vontade de fazer enfermagem. Fui cursar enfermagem por 2 anos e 5 meses, que foi o técnico. E essa vontade, né, de fazer enfermagem, né, de cursar enfermagem, foi porque lá no hospital, né, da Baleia, quando eu estava internada lá por causa da hidrocefalia, eu conheci uma enfermeira chamada Xuxa. E ela me inspirou, né? O apelido dela era Xuxa. E ela me inspirou porque toda vez, como eu tinha pânico de agulha, ainda tenho, mas toda vez que ela vinha fazer algum procedimento, ela contava a história do porco-espinho, né? Que porco-espinho, por mais que ele sofria com todos aqueles espinhos ali, ele não desistia. E da mesma forma que ele não ia desistir, eu também não iria. Uau, né? Como faz diferença a gente poder estar com alguém que entende que nasceu, né, pra fazer algo, faz com amor, faz com paixão.
influencia outros, né? Verdade. Então você aí que não podia, né? Não podia terminar a gestação, não ia conseguir viver poucas horas, não ia andar, não ia falar, não ia nada. Estuda, se forma, Sim. faz cursos técnicos como todo mundo, Sim. né? E aí chega um tempo também que você começa a despertar o interesse de outras pessoas, né? Como é que foi essa fase aí do namoro? Como é que chega isso aí na sua vida? Já superando tanta coisa. Sim, no momento que ele chegou na minha vida, nem ele nem eu estávamos bem. Ele tinha uma depressão, eu sofria, né, por pessoas não me aceitar, por locais, né, tipo, todo local que eu chegava, o povo olhava diferente, né, e ali eu não me sentia bem em local nenhum. E ali foi quando a gente começou a conversar, ter uma amizade num grupo de jovens, né, da minha paróquia, e ali a gente começou, né, conversas, e o que me chamou a atenção foi porque ele estava com depressão. E eu sentia que eu tinha que ajudar ele de alguma forma. E até que eu fui conversar com uma amiga minha, que ela é psicóloga, e ali a gente arrumou uma forma, né, de juntas ajudar ele. Até que ele se interessou por mim. E ali a gente começou um caminho, né, um relacionamento. E quando a gente já tinha 10 meses de namoro, a gente noivou. E ali com 1 ano e 5, nós nos casamos no civil, 1 ano e 7 na igreja. Uma coisa me chama a atenção, antes da gente avançar, eu queria que você falasse disso, porque, né, você disse que estava passando uma fase difícil, porque você se sentia não ser aceita nos lugares que você chegava, né? Tantas lutas que você já enfrentou desde lá, quando você estava já no ventre já da sua mãe, superando todas essas coisas, e aí você chega dentro de uma sociedade que, ao invés de abraçar, ela, né, rejeita. Você vê isso na escola, com profissionais que deveriam estar ali para estimular, né, a sua curiosidade, o seu desenvolvimento, e não estavam preparados para isso, né, e dizendo, você não vai conseguir. Mas você supera tudo isso. Sim. E agora nessa fase aí de adolescência, você ainda percebe, né, isso, que as pessoas te olhavam diferente. Sim, a todo momento, desde que eu comecei a me ver como gente, né, desde criança, teve situações de preconceito, né, em festinhas. Não, ela não pode brincar com meu filho não, porque ela é doente. Na escola, né, a mesma coisa, nos locais que eu ia, a mesma coisa. E quando chegou na fase da adolescência, eles começaram a fazer os grupinhos, todo local que eu ia, né, tinha os grupinhos deles, e eu ficava de fora, porque, não pode não, porque ela é doente. É como se eu tivesse uma lepra, né, e ser jogada, né, o resto ali, e, quando sobrar, você pega, tipo isso. Dentro ali, né, daquele convívio na paróquia, qual que é o nome da paróquia que você frequenta? A minha paróquia é Santa Lúcia dos Pobres. Então ali, né, junto com os jovens do local, você se sentiu acolhida naquele lugar? Sim, pela primeira vez na vida, né, nunca teve preconceito nenhum. Momentos, né, de lazer, do grupo de jovens, momentos de pregação, que eu tive a oportunidade de fazer pregações. Eu tive a oportunidade de contar meu testemunho e, assim, por minha surpresa, ninguém, né, separou, fez, né, algum comentário. E ali eu me senti pertencente até então, né, naquele local, porque durante esses anos todos
coisa que nunca tinha acontecido, né? Começou a acontecer e eu comecei a ter, né, vontade de voltar, de continuar, e ali foi dando certo. E descobre ali o amor também, né? Você foi ajudar, aí o Cupido pegou você ali também. Depois do casamento, se casaram, né? A vida comum, a vida normal, conta aí, porque as pessoas às vezes olham, né, a limitação como você achava, parece que era uma lepra, não pode chegar perto de mim porque eu sou muito diferente. Mas você é uma mulher, Sim. normal, casou. Como é que foi aí sonhar com esse casamento? Como que foi o dia? Assim, foi uma barreira, até porque, né, da minha parte não, mas da parte da minha mãe principalmente, ela sentia medo. Como que iria ser com ele, a partir dali, com a família, se iriam, né, aceitar até então. E ali eu fui superando e fui mostrando pra ela que, opa, eu também posso, né, eu também consigo, porque até então tinha sido criada numa redoma de vidro onde só ela podia fazer algo por mim, né? E então comecei a superar também limites, né? E mostrar que eu podia, que eu conseguia. Isso é bom. Sim. E ali, quando no momento ali, né, a gente foi preparando, eu só tive tempo de preparar, né, tudo do casamento 6 meses. Porque a gente decidiu, tipo, vamos casar, vamos. Foi. Aí então, só que a gente, tudo que a gente ia fazer, a gente orava e pra ver se era o que Deus queria. Porque a gente não queria uma coisa solta, um relacionamento solto. Então tudo do começo, né, até então, em oração, pra ver se Deus, né, o que Deus tem pra gente, né? E ali foi dando certo. E no dia, né, do casamento, assim, foi uma loucura, porque a gente tinha preparado, mas, né, acontecem as coisas. E a gente viu como desde o começo também do relacionamento, mas desde o dia do casamento, a gente conseguiu ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, porque tive o dia inteiro, né, dia da noiva, e ali foram muitas coisas, só que na hora de ir para a igreja, estávamos no carro já a caminho, e assim, faltando uns 5 minutos para chegar na igreja, ou mais um pouquinho, o carro perdeu totalmente o freio, e era no morrão. Nossa. E ali era o meu tio que estava no volante, ele assustou, falou, como, né, que eu vou segurar agora? E ali, né, Deus colocou a mão, a gente sentiu aquele cuidado, e só pensei, pronto, acabou. Nossa, essa história de casamento mesmo. Já era. E ali, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no salão, porque eles já me colocaram no salão, a menina, a cerimonialista, já veio me falando, tá faltando padrinhos, tá faltando 2 casais. Aí eu perguntei quem são. Ela me falou, eu falei, toca, porque na nossa igreja não pode atrasar. Né? Então a gente já tinha combinado tudo. Então assim, eu falei, toca. E ela falou assim, mas mesmo sem eles vai ter que ser. Avançar, né? Tem que seguir. E ali foi e aconteceu. E assim, até hoje, né, a gente faz assim, normal, nossa casa, a gente tem a nossa casa, o cuidado da casa é normal, como, né, ele me ajuda muito, né, ainda mais agora nessa nova fase, ele me ajuda assim, em tudo, ele sempre me ajudou desde quando a gente, né, nos conhecemos e até agora. Me ajuda em tudo. Foi isso, um cuidando do outro, sim, né? Sim, tendo uma base, né, um com o outro. Isso. E esse cabelinho curto aí hoje, né? Esse look aí ousado, tem uma história pra contar recente, né? Tem. Meu cabelo tava enorme. E ali, no dia 7 de maio,
eu comecei com sintomas, né? Muita dor de cabeça, muita pressão na cabeça, parece que o cérebro estava sendo esmagado e o coração muito acelerado. Parecia que qualquer hora eu ia dar um infarto. E ali, quando eu tive que ir para o hospital, já cheguei na UPA, assim, questão de 10 minutos, no máximo, já resolveu a minha vida toda lá na UPA. Porque eu já passei na triagem já me enfiou num consultório médico, a médica já me examinou e constatou que era a válvula, né, que eu ia ter que fazer uma nova cirurgia para colocar um novo DVP. E ali já me internaram numa sala amarela, eu fiquei ali por 4 dias. E aí começaram, né, as lutas, muitas dores, e como aquelas dores eram fortes demais, só na base da morfina, né, que tava dando jeito. E ali as notícias sempre não eram boas. Porque vai ter que ter novos exames, novo laudo para ver se é isso mesmo. E ali o tempo foi passando, foi demorando muito. E depois começou até então procurar vagas, né? E com esse período de pandemia não estava achando. E ali tenta no outro, até que a gente conseguiu na Santa Casa, né? E ali quando eu cheguei no dia 12, que eu cheguei lá na Santa Casa, já fui passando assim direto também, só fazendo a ficha, como não podia ter nem acompanhantes, né, por causa da pandemia, eu mesma tive que ir, né, no meio daquela loucura toda, fazer tudo. E ali já internado, e tinham 4 neurologistas já esperando para ver o quadro. E ali foi feita uma nova tomografia para constatar. E ali constatou que a válvula estava completamente fora do cérebro. Ela já estava na altura do pescoço. E ali eles queriam trocar imediatamente, só que não tinha como, porque tinha que fazer novos exames, né? ECG, o teste para Covid, novos exames de sangue para ver o que realmente tinha além. E ali foi, já constou que eu tinha dado um AVC. E ali a gente já não sabia mais, da parte do AVC, o que realmente tinha acometido. E ali, no dia... Só que eu tinha certeza no meu coração que eu iria ficar sabendo da cirurgia em si no dia 13 de maio. E ali, e desde a UPA até no momento da cirurgia, eu via... de onde eu estava, do leito que eu estava, eu conseguia ver um corredor enorme e uma maca, eu deitada na maca, uma mulher do meu lado e um leão, literalmente um leão, um bicho. E ali eu tinha certeza que aquele leão era o leão da tribo de Judá, né? E ali, quando eu fiquei sabendo e tal, sobre que eu ia fazer a cirurgia no dia 14, que eu já não podia esperar mais. Porque os médicos falaram que se esperasse ou pro dia 15 ou até mais, eu iria morrer, com certeza. E ali eu só já avisei, no grupo da família e liguei pra minha mãe que eu ia fazer cirurgia. E a única coisa que eu falava é que eu iria voltar, que eu iria vencer mais essa etapa e que não precisava ninguém chorar, porque Deus estava cuidando, a todo momento. E a todo momento eu sentia Deus cuidando, porque quando você toma uma morfina, é como se a sensação a sua alma se desprendendo do seu corpo, de tão forte que é o medicamento. E ali, a cada dor, na UPA, tivemos que fazer punção, na coluna, para ver se drenava, um pouco da água também e um pouco pela válvula e pelo pescoço, para ver se conseguia puxar a água. E ali conseguiu muito pouco, porque estava tudo mais na cabeça. Aí no dia 12 começou uma bolha de água na nuca, já não conseguia andar, já não conseguia fazer praticamente quase nada do dia 12 pra lá. E ali
no período da cirurgia, né, que estava marcada para 9h30 da manhã, só que eles me pegaram bem mais cedo. E começou a cirurgia também bem mais cedo, começou 8h40. Só que era uma estimativa de 5 horas de cirurgia. E ali quando o tempo, né, foi passando e tal, eu dei uma parada de 10 minutos. Né? Eu dei uma parada e os médicos falaram, não vamos continuar não, já era. Né? E ali eu só voltei porque começaram a dar adrenalina pra não falar que não tinha feito nada naquele quadro. E ali, 12h40 eu acordei, né? E eles não esperavam, porque eles esperavam o pior acontecer, ou que eu voltasse com alguma sequela, porque esse tempo, né, de parada já era propício para isso. E ali, quando eu acordei, eu só escutei, daqui a pouco vamos levar ela pro CTI. Aí eu já levantei a perna e comecei a mexer com o braço. Falei, não vou pro CTI não, vou no quarto andar. no leito 17, minha mãe tá me esperando lá. Aí eles falaram assim, quem tá falando? Aí a enfermeira viu que era eu e falou, é ela que tá falando. Aí eu falei assim, mas não tem lógica que ela tá falando. A gente já tava, tipo, né, não tem lógica, né, uma coisa dessa que tá acontecendo. E ali, uma das enfermeiras que tava no bloco, né, aquela hora, falou assim, não tem muita explicação não, só tem uma, é Deus. E ali eu comecei, né, a achar que tava demorando demais e tal, e tinha um moço do meu lado também, achando a mesma coisa. E ali quando, até que, né, eu fui, né, venci eles pelo cansaço, que eu fui pedindo pra subir. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui. Pra subir. E ali quando falou, então tá, então vou levar. E ali antes, né, de eu levar, a anestesia ela começou a parar de fazer efeito. Então, né, eu tinha que ir no banheiro. A bexiga já não estava aguentando mais. E ali foi aonde que eles levaram pro quarto, porque não dava, né, comadre e fralda, não dava. E ali quando eu cheguei no quarto, eu escutei a voz da minha mãe. A minha mãe, tipo, né, não tava entendendo, né, porque o horário não tinha passado tanto o horário que eles tinham falado com ela. E ali ela falou assim, a enfermeira tá assim, é sua filha. Ela falou assim, mas já? Né, tipo, é a Verônica? Ela falou, Aí na hora que ela perguntou, é a Verônica? Eu falei, mãe, é eu. Que gente. Aí eles já me passaram da maca do bloco pra cama, né, do lado. E ali eu já falei com eles que eu tinha que ir no banheiro. Aí veio um enfermeiro pra ajudar minha mãe. E falou assim, vamos colocar uma fralda. Eu falei, não, fralda não. Aí ele falou, então tá, então vamos fazer o seguinte. Ele foi e me pegou, como eu não podia andar, porque questões que fica tonto, né? Pode acontecer de ficar tonto e tal. Aí ele me pegou, colocou na cadeira de banho. Quando colocou na cadeira de banho, a gente foi pro banheiro, aí eu consegui normalmente. E ali quando o enfermeiro falou assim, vamos trocar de roupa nela, porque eu tava com a roupa do hospital, ele falou que eu tava do hospital. Aí minha mãe foi trocar. Na hora que minha mãe trocou, a gente ia arrumar a roupa, eu já saí andando. Aí o enfermeiro falou assim, gente, mas ela tá andando mais rápido que eu, como assim? Acabou de sair de horas de cirurgia, uma cirurgia muito complicada e arriscada. Sim, porque nessa cirurgia, elas são 2 cirurgias. Porque abre a cabeça e abre também a barriga. Né? E é uma cirurgia que não é pequena, né? Porque você tem que abrir o cérebro para ir a válvula até o peritônio, do peritônio, aí mexe, né, intestino, bexiga, porque tem que fazer ela chegar nesses processos para dar certo. E ali quando eu, né, foi uma novidade assim para todo mundo. E até adaptar, porque essa válvula ela é diferente, né, da que estava. Então, assim, até adaptar, né, foi complicado. E assim, no dia 18 eu recebi alta, né, e a partir do momento, assim, que
porque como o meu cabelo tão enorme, eu tinha que tomar uma decisão, porque na parte de trás era toda raspada, mas na parte do lado, só do lado assim, tinha cabelo, só do lado. Aí dava pra tampar, dava. Tipo, se eu jogasse o cabelo todo pra trás, dava pra tampar assim completamente. Só que como que iria ficar um cabelo meio estranho. E também eles indicam ir no hospital pra raspar, porque pra não correr risco de mofar os pontos. E aí eu já tinha, né, decidido desde o hospital que eu iria raspar, porque não tinha lógica eu ficar só com a metade, né? Que sendo que eu podia raspar, que depois ele ia crescer todo, completo. E ali eu tomei a decisão no dia que, né, que eu saí, minha mãe já tinha falado comigo. Antes, vamos rapar? Eu falei, não, você é doido, tipo, meu cabelo custou ficar esse tamanho, eu vou cortar. Aí ela deixou, só que aí depois, lá no hospital, aí eu tomei a decisão, falei, eu vou raspar. A gente acha assim, fácil, fala assim, eu vou raspar, mas o cabelo, né, traz muito essa identidade feminina, sim, fala muito da gente, sim, né, precisou de muita coragem aí, que não te falta, né? Sim. Nessa história toda a gente vê que isso não falta pra você, essa coragem pra enfrentar a vida. Na verdade, eu usava o cabelo longo porque questões mesmo pra tampar a válvula. Pra ver se eu conseguia, igual questões de emprego, porque sempre perguntavam, né? Ah, que é isso? Essa agora não aparece tanto. Ela tá mais escondida. Mas a velha, ela sempre apareceu. E ali foi uma estratégia que eu usei pra tampar. E ali, no momento que eu decidi raspar o cabelo, eu falei comigo mesmo. É a marca da vitória. Né? Todas as cicatrizes que eu tenho é a marca da vitória. Então, que ela apareça. Assim como, né, Deus apareça, né, e eu diminuo. Muita coragem. Não, eu sei que, né, a gente fica às vezes reclamando de tanta coisa porque cada um sabe da sua dor. Sim. Né? E não é medir. Cada um que tá sentindo ali na hora, né, sabe do que tá sentindo. Sim. Mas quando a gente escuta essa luta para viver esses anos todos, todas essas superações que a sua vida foi superando, um limite a cada tempo, a cada estágio, e aí quando, né, você acha que tudo tá tranquilo agora, vem mais uma etapa para você vencer. Sim. Que é essa, e aí com algo que é libertador também, que você começa a decidir falar do que aconteceu com você. Sim. Que você começa a usar as redes sociais para falar da sua história, para falar dessa luta. Sim. Né? E como começa isso aí? Então, eu resolvi criar, né, as redes sociais, né, basicamente o Instagram, para contar a minha trajetória, né, comecei a postar fotos, né, contar também em forma de texto e tal, stories, para chamar atenção, não para chamar atenção em si de alguém específico, mas de todos, mas também para ajudar as mães que, né, como a minha não teve, né, uma base, né, teve que encarar já, tipo, com toda a força, com toda a garra, né, mas sem saber. E hoje tem muitos meios, né, das pessoas entender o que é. Porque muitas mães, ainda assim, hoje, vêm, né, querer desejar, né, tirar. É mais fácil tirar, então, porque como que eu vou cuidar, né? Eu já ouvi, como que eu vou cuidar dessa criança desse jeito, né? Então, assim, se você cuida de uma que não tem anomalia nenhuma, é a mesma coisa. Claro, com mais cuidado, mas é a mesma coisa. Então, você vai impedir de uma criança nascer, de uma criança ter uma vida normal, né? Porque quem lida com a hidrocefalia, igual mães, pais que lidam com a hidrocefalia, acha que
a criança não vai ser normal, não vai ter uma vida normal, e é possível, né? É possível. Se naquela época foi possível, hoje também é. Então, irmãs também começaram a me procurar, né? Conhecer a minha história e começou a procurar. Pessoas, né? Através de pessoas que me conheciam e tal, começou a trazer mães, e ali eu comecei a ter esse desejo. E também, né, além das redes sociais, estou no processo de escrever um livro que chama Hidrocefalia Interrupções. Né? É uma pergunta, porque aí você vai vendo que não, através dessa, né? A sua história não interrompe. Não interrompe mesmo. Através das histórias, e não só minha, porque hoje eu tenho, né, um grupo, né, de pessoas com hidrocefalia e comiel, ou só com hidrocefalia, que são meninas, né, que apesar, né, porque independente se você anda ou não, a miel é uma deficiência, né? Então lá nesse grupo lá do WhatsApp que a gente tem, a gente fala sobre tudo, nossa, né, jornada do dia a dia, a gente discute ali e tal, porque a gente, de uma experiência, da experiência que eu não tive, que eu não passei, a outra passou. Então, assim, a gente vai lidando com as diferenças e tal. E ali tem poucas, né, meninas que andam, que tem, né, porque tem muitas meninas lá que não andam, mas que tem uma vida, assim, super normal, casadas, que tem filho, e a gente vai superando limites. E ali é por isso que, né, tanto o livro quanto na rede social eu resolvi. Isso é bom, a gente quer ser chamado aí pra quando for publicado. Com certeza. A gente quer anunciar. Que o desejo do anônimo é esse, é dar voz, dar vez, dar imagem para mulheres inspiradoras igual a Verônica Marcelino. Porque agora você vai ficar pensando, hidrocefalia interrompe sonhos? Não. E talvez na sua vida você está permitindo seus sonhos serem interrompidos por laudos, por posicionamentos de outras pessoas, e a força para vencer tudo isso está dentro de você. Você não pode desistir de sonhar, de acreditar, né? Como a Verônica, né? Deus já começa essa história, né? Enchendo o coração da mãe dela de fé para continuar, e ela agora continua aí ousada, né? Corajosa, cheia de sonhos, de expectativas, e uma mulher que inspira a gente, né? Eu tô sendo inspirada, eu queria muito contar essa história, eu tô feliz demais da gente poder, né, tá compartilhando e compreendendo isso, porque quando você fala, né, da sua vivência, pra gente que não tá nesse universo, que não convive com alguém que passou por isso, parece algo, né, que tá distante, mas quando você começa a falar, da voz, a gente vê, é simples. E o limite não tá nas pessoas, o limite está na gente. A gente coloca limites. Né, Verônica, eu tô feliz demais de poder, né, fazer parte disso, né? E quero sim estar ali na publicação desse livro já, recebendo autógrafo, né, especial. E já vou deixar uma chamada aqui, já que acho que já vai seguir pro seu grupo de WhatsApp, para você que tá vendo, porque eu sei que essa história mexeu com você, e não tem jeito mais de você ser a mesma pessoa depois de ter ouvido, né, a história aqui da Verônica. Então, você gostou dessa história? Se inscreve aí no canal, curte, compartilha. E aí você tá agora pensando assim, gente, eu conheço uma pessoa que tem que contar a história aí também. Então, você conhece essa pessoa? É uma anônima também aí? Então me manda no chat, porque quem sabe, né, essa história pode ser selecionada pra gente fazer mais um vídeo e contar aqui no Anônimos, tá bom? A gente vai ficar esperando. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, a página aqui no Instagram da Verônica, para que você entre, se inscreva, né, tire suas dúvidas, saiba mais sobre esse assunto.
fique aí atento, né, a esse livro que tá chegando, pra gente, né, tá aí já preparado para adquirir esse livro. E segue ela, porque você vai estar seguindo uma mulher que inspira, que encoraja outras mulheres. Verônica, muito obrigada mais Obrigada uma a vez. você pela oportunidade. Tá bom. E vamos contar mais histórias aí, porque eu sei que não vai parar nisso não, que venham muitos mais sonhos para que você supere, né? Que o seu coração se encha aí de grandes sonhos, de expectativa, porque você tem experimentado em todos esses dias, né, de um Deus tão bondoso. Sim. Que nos impulsiona a viver um novo milagre Verdade. a todo dia. E isso é verdade, porque eu tô sentada do lado de um milagre, tá bom? Então, até o próximo Anônimas.